estratégias de treinamento. A primeira é uma frase de Osiris Silva, que diz que a universidade que vai se destacar, ou que vai sobreviver, é aquela que se predispõe a ensinar ao aluno tudo que não está no Google. Então, um dos filtros que a gente faz com os nossos instrutores é assim, a gente não admite slides e tal que se busque no Google. O cara tem que vir para contar a história dele, né? Essa é uma. E a outra que é a valorização da experiência. Ou seja, a experiência a gente não fala que adquire e tal. Na verdade, você tem que atravessar, você tem que passar por ela, né? Você tem que entregar ela. E isso eu vejo muito na senhora. Eu vejo a senhora atuando em diversas pontas. A senhora defende a tecnologia de ozônio no sentido da tecnologia. A senhora participa na ponta, né, das aplicações e, pelo que eu entendi, também gerencia sistemas já consolidados em operação. Sim. Né? A senhora faz isso. Pronto. Então, a senhora foi a primeira escolha nossa pelas oportunidades, na verdade, né? Pela graça e pela gentileza que foi para a gente partir para esse desafio. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora eu estou me sentindo assim Ana Maria Braga e tal. O tamanho de Ana Maria Braga, então, Lígia por Lígia. Ou seja, quando a gente contextualiza a senhora, né? Ou seja, quem é de fato a doutora Lígia, expert de ozônio ou da aplicação que a gente tem visto? Porque a senhora tem crescido nas redes sociais, né? A senhora tem falado de uma forma, inclusive, que é como a nossa, ou seja, o discurso, a forma com que a senhora fala, se distancia só do modelo acadêmico e tal, e traz seguidores. Eu mesmo sou um dos seguidores da senhora. Então, a senhora primeiro. Sim. Bom, primeiro eu sou a Lígia Câmara, né? Eu venho trabalhando com tratamento de água há alguns anos já, e esses últimos 6 anos eu trabalho só com ozônio. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso, de viajar para fora, de olhar uma estação de tratamento lá fora, de ver qual era a qualidade dessa água com ozônio, eu me fascinei. Porque a gente está muito atrasado aqui em várias coisas. Então, o que eu pensei eu preciso dividir isso que eu estou vendo, isso que existe, com as pessoas aqui. Demorei um pouco para conseguir passar essa barreira, né, de dividir tudo isso. Mas o meu grande propósito era esse, mostrar o que eu sei e o que eu vi, o que tem para as pessoas terem informações, para a população ter informação para conseguir, dessa base, conseguir cobrar alguma coisa para a gente melhorar o mínimo que a gente tem, que a gente não tem, né? Que é o saneamento básico, para conseguir deixar nossas leis mais rígidas, que seria o ideal para trazer essa tecnologia mais avançada e muito melhor do que a gente tem hoje aqui, né? Então, por mim, eu acho que eu me apaixonei pelo ozônio porque aos 15 anos eu fui fazer técnico de química, de saneamento primeiro, depois eu fiz um de química, então eu já tinha essa coisa com a água. E o ozônio, ele é diferente. Eu conheço todas as pessoas que trabalham com ozônio no Brasil, conheço todos os fabricantes, conheço de perto as pessoas. A ozonoterapia aqui é muito avançada, é uma área mais avançada. Houve até uma polêmica com um dos nossos ministros recentemente, né? E tal, importante. Sim, mas o ser novo me fascinou, porque eu falei, eu posso me especializar em algo que é novo, né? Eu posso focar em algo e assim, o ozônio, ele eu acho muito legal, assim, porque ele toda a engenharia, toda a parte de injeção, o como usar, o fato dele ser um gás, diferencia ele de outras tecnologias, outros desinfectantes, né? Então, existe toda uma física e uma química envolvida nesse gás que, pelo menos para mim, me fascinou. E quando eu visitei a primeira planta de ozônio, que eu vi lá a casinha, que eu entrei, que eu vi aquilo tudo em inox, que dava para você lamber o gerador, sabe? E geradores de 30 anos. Eu falei, meu Deus. De todas as estações de tratamento que eu conheço aqui, utilidades disso é a
investimento nas empresas. É o último que pensam em investir. Então, é tudo do pior, né? Assim, existem várias áreas antes, né, para investimento. E a hora que você vai lá e tem esse choque cultural de que, meu Deus, assim, existem coisas, tecnologias maravilhosas e plantas de durabilidade, assim, ó, tem uma planta aqui, a Suez tem uma planta em Córdoba, é a mais próxima de tratamento de água potável, é na Argentina, em Córdoba. É uma planta que tem 20 anos e ela está em perfeito estado. Em perfeito, assim, é uma coisa que é um investimento que tem uma durabilidade e é engraçado porque quem trabalha com ozônio tem uma paixão envolvida. E eu percebi, todas as pessoas que trabalham aqui no salta os Brasil... olhos quando a gente vê a senhora falando, né? Isso salta os olhos. Existe. É diferente, assim. Deixa eu Isso. trazer um pouquinho do discurso da senhora para o contexto nosso, né? Eu sei que a senhora conhece o mercado da senhora mais do que ninguém, mas no Brasil a gente ganhou escala na aplicação da ozonização com o mercado de piscina, né? Houve uma grande empresa aqui que usou muito bem as estratégias, a tecnologia e ganhou o mercado em larga escala. Não se sustentou, acabou saindo aí, ou se reduzindo um pouquinho pelo mercado e tudo mais. Mas em que mercados hoje a senhora vê uma potencial aderência, ou seja, o de piscinas eu já coloquei aqui, mas seja, aonde a senhora vê, seja, a ozonização, o ozônio entrando conceitualmente como uma vantagem competitiva? Vocês olha, nos ouve, ou seja, seguem a gente e estão aqui ouvindo a gente, e alguns profissionais que são do mercado de tratamento de água potável, tratamento de efluente, muita gente dessa linha. É o público-alvo da Universidade Corporativa Clearwater, da Digital Water também, né? É o mercado de saneamento em si. Então, quais são as vertentes que a senhora tem hoje, dado mais atenção, mas eu queria que, em especial, a senhora elegesse qual é a que seria de gap fácil, ou seja, aonde a gente pode pensar em que dá para escalar na utilização do ozônio. Bom, primeiro eu vou falar quais são os mercados que já são desenvolvidos, que é na parte na farmacêutica, na área de processo. Então, quando você faz o CIP, ao invés de usar vapor, você usa o ozônio. Então, já é uma área que está super já avançado, consolidada. Na área de aquicultura, na criação de peixe, quando você tem que fazer a desinfecção dos tanques, você usa o ozônio. Também já é uma área, principalmente no Chile, onde tem salmão, que também já está bem adiantada. Agora, aqui, o meu desafio aqui seria para água de reuso e água potável. Tem o mercado têxtil, para efluente têxtil também é uma excelente aplicação, porque remove cor muito facilmente, mas seria água potável, ETA, e seria água de reuso também é um mercado que dá para aplicar. E aí tem algumas... quando a senhora enxerga na ETA, nas estações de tratamento, conhecendo a nossa legislação, que hoje foi a portaria 2914, hoje é a PRC, que lembra muito a teoria fordiana. Eu quero todos os carros que podem ter qualquer cor, desde que sejam pretos, né? Era uma filosofia de Ford, né? Ou seja, no nosso caso aqui, você pode usar tudo, mas tem a cloro residual, né? Essa é a linha. Então, quando a senhora imagina a ozonização nas estações de tratamento, em que pontos, ou seja, quais seriam os momentos de utilizar ozônio? Tá. As aplicações podem ser feitas numa estação de tratamento. Na pré-oxidação, chegou essa água, você já pré-oxida com ozônio. E por quê? Porque melhorando essa água, você tem todo o ganho no seu físico-químico, na parte, você tem menos formação de trialometanos. Então, você faz essa pré e tem toda a melhoria. O segundo ponto numa ETA pode ser também a desinfecção principal, que daí você segue a consolidação número 5, você consegue ela de 20 minutos, na verdade é 1,6 ppm, 1,6 minutos por ppm, então você tem que seguir. Aí já é um pouco mais complicado, porque você tem que você tem que dimensionar essa estação já no projeto, tem que ser antes. Você adequar uma estação é mais complicado para essa desinfecção parcial. Mas eu vou te dizer que aqui em São Paulo, em Sorocaba, tá para ser inaugurada a primeira estação de tratamento de água com ozônio.
Foi um projeto que a Suez participou, a gente acabou não sendo o fornecedor, mas eu estou extremamente feliz porque, tudo bem, não foi a empresa que eu trabalho que ganhou, Sim, mas foi a tecnologia que ganhou. perfeito. Então, o que que acontece? Hoje em dia, a gente capta uma água muito ruim, né? Então, você usar esse ozônio, você tem uma oxidação muito melhor do que outro desinfetante. Então, agora em Sorocaba eles vai ter a inauguração agora antes do final do ano. Eu não me recordo qual é a vazão, mas, por exemplo, nessa estação de Córdoba, na Argentina, são 5 metros cúbicos por segundo e é feito a dosagem de ozônio para cianobactérias. Então, Entendi. tem muita geosmina lá e o MIB, então é para essa aplicação. Então, o ozônio, ele resolve alguns problemas Entendi. específicos. Ele é o melhor para esse tipo para determinadas aplicações. E também nessa questão, todo mundo fala, mas o ozônio não deixa residual. Mas são duas coisas distintas. Uma coisa é você fazer a desinfecção com cloro e manter esse residual, e outra coisa é você usar um outro oxidante para fazer a desinfecção e depois, no final, colocar um pouco de cloro. Para manter o residual. Então, quando se usa ozônio na pré-oxidação de uma ETA, você chega a reduzir até 50% do hipoclorito no final. Porque Entendi. você está usando mesmo esse cloro para manter o residual e não para fazer a desinfecção, né? Pela rota do cloro, tem uma publicação do professor Jorge Macedo que Uhum. fala de desinfecção secundária. Então, ele por experiências do Nordeste aqui, ele associa o cloro gás, por exemplo, ao diclorohidrossanato de sódio, ou seja, o cloro gás como um agente bactericida, desinfectante ainda no tempo de contato da ETA, e o dicloro como uma estratégia de manutenção do cloro na redistribuição. Tá? Uhum. Ele qualifica isso como uma estratégia de desinfecção secundária. O que eu me preocupo, e aí só um questionamento, assim, e pode existir demanda de cloro por residuais de ozônio, não é isso, doutor? Ou seja, eu quando estivesse fazendo essa aplicação, ou seja, eu estou pré-ozonizando, eu tenho que Uhum. garantir que não haja ozônio residual algum quando eu entrar com a cloração, porque corre o risco de Não, haver. mas não vai haver. Não vai. Não vai porque o ozônio ele tem o tempo de meia-vida de 20 minutos a 20 graus Celsius numa água purificada. Então, Entendi. se você considera uma É, captação, um make-up com uma água de não boa qualidade, esse ozônio vai embora entendi. rapidamente. E quando se faz a pré-oxidação, você tem o físico-químico depois. Então, você Perfeito. não vai. E além da desinfecção, ele é usado também para oxidação de ferro e manganês. Ele acaba oxidando outros metais, mas até 2 ppm ele é indicado de ferro ou de manganês, ele é indicado para fazer a sua oxidação. Então você faz essa oxida isso e é removido no seu físico-químico. Tá. Consequentemente, como você tem essa melhoria, vai ter uma água de melhor qualidade indo para o físico-químico, você reduz a quantidade de químicos, que reduz a quantidade de lodo, que você reduz a quantidade para destinação. Então, a gente tem um Perfeito. caso aqui de uma empresa têxtil que tem ozônio, que ele falou que ele reduziu em 10 vezes a quantidade de lodo que ele gerava porque o físico-químico nem precisa, foi feito só a Entendi. utilização do ozônio. Então, cada caso é um caso. E eu costumo trabalhar em parceria com o cliente, porque a gente tem que encontrar uma forma de viabilizar o projeto. Entendo. Mas se não tiver uma troca de informação e tal, não E, tenho. e se Pois eu não. começasse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, se eu fosse gestor de uma estação de tratamento de água Uhum, potável, uma concessionária qualquer, uma estação aí dos seus 400 a 500 litros por segundo, então é uma estação já de médio porte, né? Ali e uhum. tal. Quais são as preocupações, então, que um profissional líder de uma estação como essa deveria ter para qualificar o conceito que será a ozonização já passou. Então, a tecnologia será a ozonização. Mas que preocupações secundárias? O que é que eu devo agora avaliar a nível de mercado, de adequação de projeto? Quais são as coisas que não podem faltar no insight, ou seja, na observação de, bom, aqui agora eu diria, quando a gente fala, por exemplo, no sistema de desinfecção, só comparado, eu tenho vou fazer a estação com cilindros ou carretas de cloro gás.
Então, Uhum. aqui eu vou me preocupar um pouco mais com as soluções de segurança. Então, quando a gente fala da ozonização, quais são as preocupações que a senhora recomendaria? O que é que a senhora diria que, bom, atente para isso, para poder você poder começar a avançar com um projeto sólido? Tá. Na questão de segurança, o gerador de ozônio ele costuma ficar numa casinha separado, ele fica num prédio separado. Como ele é todo automático, não tem necessidade de ter operação, não precisa ter ninguém lá dentro. Então, e dentro dessa sala tem um monitor de escape. Então, se houver algum escape do gás ozônio, ele vai derrubar o gerador vai parar. Isso é importante, eu acho que é essa questão de manter o gerador, né, separado com essa parte de monitoramento. E que mais? O tanque de contato ele é fechado. Isso é uma dúvida recorrente. Todo mundo fala, eu tenho aqui as chicanas, tal, o tanque, posso pôr ozônio? Não, o ozônio ele tem que ser num tanque fechado, principalmente pela questão de segurança. O ozônio que sobra, ele vai passar por um equipamento que a gente chama de destruidor de ozônio, que é uma serpentina a 400 graus que destrói a molécula e vai ser destruído. Então, você vai mandar isso para a atmosfera sem ozônio. Então, ele tem que estar num tanque fechado, essa dosagem de ozônio. Então, acho que a principal questão de segurança seria o equipamento estar num prédio fechado e o tanque de contato ser fechado. Não existe você dosar ozônio num tanque aberto. Mas já vi. Mas não é. Eu admito. Então, eu tenho que admitir que o meu projetinho era um tanque aberto, viu, doutora? Eu tenho que já correr para corrigi-lo. O meu projetinho é um tanque aberto. Mas vá, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A homogeneização do ozônio na fase líquida é outro bom desafio, né? Ou seja, você tem que considerar a solubilidade, você tem que trabalhar com muita coisa. E tem tecnologias, você vê recomendações de difusores disso, difusores daquilo, ou seja, qual é, no seu ponto de vista, qual é a melhor estratégia da aplicação de fato? Então, a senhora já falou da segurança dos geradores, né? Mesmo esses geradores grandes, de grande porte, nós vamos estar pensando que estamos gerando ozônio pelo efeito corona, doutora? Isso. Pelo efeito corona. A geração será essa, né? Sim, então, pelo efeito corona, exatamente. Então, pronto. Aqui a geração está aqui. A senhora falou que lá o tanque de contato, o reator de oxidação será um tanque fechado. Tá? Mas tem o dielétrico aqui, ó. O que é isso? É um dielétrico. É isso aqui que fica dentro do gerador, né? O dielétrico. Perfeito, em cerâmica. Tem um aqui. Sobre o tipo de injeção, depende da aplicação do ozônio. Então, se for um tratamento que não tenha ferro e manganês, eu posso usar aqueles difusores tipo Dome, porque não vai ter, né, precipitação e não vai entupir esses pratinhos. Agora, se for uma água que tenha ferro e manganês, o ideal é que seja difusores suspensos, que a gente chama de difusores radiais. Lá em Córdoba, nesse formato, porque eles têm ferro, então você tem uma drenagem nesse tanque. E se você não tem espaço, se você quiser usar o ozônio fazendo uma picagem, colocando um injetor ali na própria tubulação, você pode usar um Venturi. Então, o tipo de injeção do gás depende muito do tratamento, do porquê que você está usando o ozônio e das características dessa água ou efluente. É isso que difere. Óbvio, existem também as questões de transferência de massa. Quando você usa um Venturi, você transfere até 97% do gás para a água. Se você usa difusores tipo Dome, 90%. Então tem essa questão também de você de verificar qual é a melhor porcentagem de transferência do gás para a água. Então é uma engenharia assim. É isso. Um dos equívocos que eu acho que as pessoas são induzidas é o seguinte: quando a senhora usa o Venturi, por exemplo, você faz o arraste do gás, literalmente, você faz o arraste, ele homogeneiza com aquela fração de volume de água que está passando pelo Venturi, e aí a senhora vai ter o que eu vou chamar de, não sei se eu posso, se seria essa qualificação, eu vou ter, logo na jusante do Venturi, uma água saturada de ozônio, a princípio, né? Isso, ou seja, e este volume tem que ser bem distribuído na fase líquida, que é objeto do seu tratamento.
Porque senão você vai continuar arrastando o ozônio, mas se você estiver aplicando, por exemplo, como a senhora falou, você pegou um duto lá de 400 milímetros, pegou um duto, faz uma aplicação aqui, no momento de menor velocidade da curva da fase líquida, né? dentro da tubulação. Se você aplicar o ozônio por aqui só, você vai ter dificuldade de mistura, de homogeneização com a fase líquida que tem. Ou seja, um misturador rápido, ou seja, uma estratégia de mistura efetiva do ozônio na fase líquida tem que ser prevista também. Sim, Aí a sim, minha pergunta sim. quando você tem o tanque de contato que a senhora falou, o reator de oxidação, eu vou imaginar, então, o reator de oxidação e a montante dele, uma unidade de mistura rápida depois do ponto de aplicação, ou não é necessário? Pode ser usado misturador, sim, sem dúvida. Tem várias Tá, aplicações que se usa misturador. Sim, tem sim, pode sim. entendi. Sim. É. Bom, Essa parte de engenharia de injeção, assim, eu vou te dizer que ela é a mais complicada. De todo o sistema, é como você vai fazer essa injeção desse gás. Por exemplo, você compra um gerador aqui no varejo, e aí você vai lavar a sua verdurinha na bacia. É um sistema, né? Não é um tanque, é uma baciazinha que não tem pressão, que a temperatura ele tá uma temperatura alta da água, então a sua transferência ali vai ser de 10 a 15% de ozônio. Então, essa parte de injeção faz também você gastar menos no insumo que é o oxigênio, porque se você não consegue transferir o gás para a água, você está perdendo ozônio, né? Então, perfeito. sem dúvida, a parte de injeção é a que tem que ser melhor dimensionada. O tanque de contato é o mais difícil, é onde vem a grande expertise para conseguir ter sucesso na aplicação. Eu Então, vi passando uma das perguntas aqui, das muitas que a gente vai tentar responder, mas tem uma que foi bem objetiva. Assim, o ozônio reduz DQO, DBO? E, naturalmente, como é um processo de oxidação, a gente vai... Sim, reduz. Pronto. Mas é possível pensar, então, doutora, vamos imaginar, assim, hoje, a maioria dos sistemas de tratamento de água potável, por exemplo, estão no limite, ou boa parte deles estão no limite da capacidade de operação. Eu fiz uma publicação, inclusive, num dos congressos da ABS, eu chamei de produtos químicos emergentes. Então, polímeros, auxiliares de coagulação, né, quelantes, como os poliortosfosfatos, são produtos hoje utilizados para poder se buscar a convivência entre o quase subdimensionamento de algumas das estações. Ou seja, o que é que aconteceu? Algumas estações de tratamento tiveram o seu processo de coagulação e floculação melhorados com a utilização de polímero. Então, houve um aumento de vazão e até mesmo uma redução dos tempos de contato nos floculadores. Bom, isso foi administrado pela química. Quando chegou nos decantadores, a utilização de módulos, placas paralelas e tal, ou seja, transformaram os decantadores em decantadores de alta taxa e, de novo, foi possível aumentar a vazão sem aumentar 1 metro quadrado de área. A tecnologia de módulos aconteceu assim. Aí vamos para os filtros. Nos filtros, mesmo cenário foi feito. Né? Se mexeu na granulometria, antracito com areia, surgem então as eólitas e tal, onde se pôde aumentar as taxas de filtração pela mesma área que tinha. Foi embora. Mas quando chegou na desinfecção, o tempo de contato necessário para a desinfecção esse não se alterou. Algumas estratégias, inclusive eu recomendei algumas, bom, reduz o pH, vamos trazer o pH com uma taxa tal, aumenta a dosagem de cloro, a relação CT vai favorecer quando o bactericida é cloro e isso se deu. Ponto. A senhora enxerga, então, a tecnologia de ozônio como um complemento disso que eu estou chamando de estratégias emergentes, ou seja, olha, hoje a limitação, inclusive, às vezes é área, né? Como eu falei do exemplo industrial, ou seja, você não tem área. Usar a tecnologia de ozônio como uma estratégia de polimento de uma estação que esteja no limite de capacitação, ou seja, mesmo como o nosso amigo falou aí agora, DQO, DBO, é possível imaginar ter uma unidade de ozonização como tratamento terciário? A senhora imagina isso? Ou seja, eu vou fazer um rebatimento de DQO, DBO, controlar micro-organismos lançando, convivendo com a ineficiência do que já existe. Ou seja, eu vou entrar com o conceito do ozônio como tratamento terciário.
Qual é a opinião da Sim, senhora? isso sim, tem essa aplicação muito em indústria de papel e celulose, onde eles preferem usar o ozônio para redução de DQO, mas a relação é 3:1 e dependendo da vazão, tem que ser uma dosagem muito alta de ozônio, e aí isso está diretamente. O tamanho do sistema de ozônio está diretamente ligado ao custo de investimento. Então tem que fazer Isso me leva a estudar. uma outra pergunta, que é a seguinte. Quando a senhora fala do tamanho do investimento e tal, qual é a tecnologia que eu devo me preocupar? Ou seja, a senhora trabalha na Suez e defende e conhece a tecnologia da Suez. Ou seja, quando alguém vier me apresentar a tecnologia de geração de ozônio, que tipo de pergunta? Ou seja, o que é que vai qualificar a tecnologia A, B? Ou seja, o que é que eu devo me preocupar quando alguém Tá. estiver me oferecendo a geração de ozônio? A primeira coisa, professor, o fabricante ele tem que provar que aquele gerador gera o que ele diz que gera. Então, acontece muito isso. Por exemplo, se a gente pegar um fornecedor da China, ele fala que gera 10 quilos por hora, mas a hora que você coloca em operação, ele gera 5 quilos por hora. Então, a grande diferença de fabricantes que são empresas já reconhecidas no mercado para os aventureiros e tudo mais, é você provar que realmente o seu gerador ele gera aquilo, que a eficiência dele é aquilo. Então, tanto que para projetos maiores, eu tenho dois concorrentes, assim, não tem mais. Então, às vezes fica eu e mais um, porque o restante não consegue ter essa robustez, né? Entendi. Porque a geração do ozônio ela vai estar ligada à multa, por exemplo. Se você não produzir tantos quilos, você vai, principalmente quando é no processo, vai de branqueamento de papel celulose, está diretamente ligado ao processo. Então, você tem que Entendi. garantir que aquele gerador gere aquilo. E só marcas assim importadas é que conseguem. Eu tô falando de equipamentos acima de 1 quilo. Tá. Porque, por exemplo, a Suez ela tem de 3 gramas a 250 quilos por hora. Então, ela tem todo o range de produção. Mas se a gente Entendi. considerar que o mercado nacional, até 100 gramas, ele vai bem aqui. Agora, acima de 100 gramas, você já começa a usar módulos, né? Vários geradores. Mas eu diria que um equipamento grande, a partir de 700 gramas, já é algo que, para você ter um equipamento que gere tudo isso, aí vem a tecnologia, a qualidade dessa tecnologia. Aí vem quais são os materiais internos, qual é o material do dielétrico, que é o coração do gerador de ozônio. Esse, por Entendi. exemplo, é de cerâmica, então ele tem garantia de 5 anos, mas eu já vi clientes que tá há 10 anos operando. Então, aí vem Perfeito. a qualidade, porque a reação é uma reação exotérmica, precisa ter um ótimo resfriamento esse gerador. Então, é isso que faz ele conseguir gerar mais ozônio ou não. Então, eu me Entendi. preocuparia com isso. Então, se você comprar o equipamento de um fornecedor, né, assim, já do mercado, você vai receber todos os documentos que mostram. E, além disso, né, no caso da Suez, por exemplo, se você compra um equipamento grande, antes do envio do equipamento, você vai até a planta, acompanha o teste, né, Perfeito. de performance. Então, é esse tipo de cuidado que tem que se ter. Acontece de clientes me ligarem que compraram um gerador da China e que o gerador não está funcionando, se dá para fazer alguma coisa, mas aí Entendi. o que me parece é que essa tecnologia do ozônio, as pessoas, o fato de não conhecerem exatamente algumas coisas, acabam sendo, às vezes, enganadas. E, Sim, sim, infelizmente, sim. é isso, sabe? Porque não sabem nem o tipo de pergunta que tem que se fazer para o fornecedor. É. Então, Deixa eu lhe fazer, infelizmente, então, já que. E é o meu caso, meu desconhecimento às vezes é tão grande que eu não tenho condições nem de formular uma fazer pergunta. a pergunta. Vamos lá. Você Deixa sabe eu que lhe a perguntar. pessoa sabe pelas perguntas, né? Não pelas respostas. É exatamente isso. Deixa eu dizer à senhora, falar de ozônio de forma bem atual e não falar de processo oxidativo avançado vai ser também uma penalidade aqui para a nossa discussão, né? Então, Uhum, hoje existem expectativas, né, às vezes muito grandes com relação aos POAs, aos processos ativos avançados. uhum.
Eu disse a senhora que eu fiz uma unidadezinha piloto, tive algumas variáveis, usei peróxido, ozônio, usei peróxido UV, usei ozônio UV e usei peróxido, ozônio UV. Nessas viagens internacionais, no acesso às experiências suas e tudo mais, a senhora tem notícia, então, de processos oxidativos avançados sendo utilizados de forma eficiente, eficaz? E se sim, qual a rota? Ozônio com UV, ozônio com peróxido? Ou seja, qual a rota caracterizada pelos estudos que a senhora tem acompanhado que seria a rota mais eficiente? Olha, a Suíça ela está muito avançada nessa parte de tratamento de micropoluentes, porque, na verdade, a Europa, como cada país está um do lado do outro, né? Você acaba, o país um acaba reclamando do que o país dois está jogando, né? Então, as normas lá são muito rígidas, e a Suíça, é claro, a gente também tem que levar em consideração que é um país rico, né? Então, tem toda essa. É muito antigo, desde 1900, que tem a tecnologia de ozônio na Europa, e a Suíça está muito à frente disso. Eu sei que eles têm uma meta até 2023, se eu não me engano, de tratar. São 33 compostos, né, de fármacos, e a primeira estação, eu visitei uma estação de tratamento lá, eu não me recordo qual que é a rota, mas provavelmente deve ser peróxido, não deve ser UV. E, se eu não me engano, a Suez tem umas 4 plantas que tratam micropoluentes. Então, no terciário, depois que você faz todo o tratamento do seu efluente, você trata com ozônio e descarta isso no corpo de rio. Então, esse mundo do micropoluentes eu acho fascinante também. Acho que é uma aplicação excelente. Mas, antes de a gente tratar micropoluentes aqui, a gente tem que tratar o básico, né? Que é a Verdade. desinfecção aqui, que a gente já tem lugares que não tem, né? Então, a gente está um pouco distante para chegar nesses micropoluentes, né? E É, assim, né, o professor, eu assisti ontem um, um documentário na Netflix que é a Era da Água, uma coisa assim, muito bom, que fala sobre os micropoluentes, que tende a aumentar as substâncias, né, farmacológicas, né? Todo mundo está tomando remédio adoidado que sai na urina, vai para o rio. E o peixe come, o peixe está contaminado perfeito. também, e só tende a aumentar isso. A indústria farmacêutica é a que mais cresce. E o saneamento não acompanha, né? Até ontem, no documentário, estava falando de Londres, e tiraram lá uma amostra do Rio Thames, e eles conseguem saber exatamente que de segunda a quarta usam mais tal substâncias, no final de semana são outras substâncias, e o gráfico vai explodindo. Aí até tinha um outro estudo, né, que é na Suécia, que eles deixaram peixes num lago com os fármacos e o outro sem, e eles acharam que os peixes iam ficar, sei lá, meio dopados, né? Porque tem Prozac, todas essas coisas, e não. O que eles perceberam é que os peixes iam para a área onde eles poderiam ser comidos, meio que tirou o medo dos peixes, essa questão de ter essa água contaminada. Então, é um problema muito sério, assim, se a gente for pensar nesse futuro, o que vai ser, né, de todas essas substâncias entrando nesse ciclo, né, nosso, assim. Então, a gente... E eles, assim, eu acho que importante falar que os micropoluentes, eles são cancerígenos, né? Então, a gente nem sabe direito o vai acontecer É. com a saúde, né, com isso, né? Mas sim, o ozônio, sem Bom, dúvida, é ótimo. a senhora, ver a senhora falando, doutora, é realmente encantador. Parabéns, viu? Mais tempo que a gente puder é o que eu vou levar. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que essa Uhum. também é bem contundente. Eu tinha dito à senhora quando eu fiz o convite que essa discussão aqui com a gente não é uma discussão Nutella, é raiz mesmo, né? A gente Uhum. entrega, o povo está aprendendo muito com o que a senhora está falando aí agora. Pronto. Então, a gente falou então da geração, a gente falou da aplicação, a gente falou das alternativas, ou seja, então que o ozônio não é uma receita de bolo para qualquer Não, tipo de paladar, então a gente vai ter soluções específicas e tal. Mas se a senhora isso. fosse hierarquizar, para o cenário que a gente tem hoje, ou seja, nós não estamos falando então agora, não se preocupe com
com custo. Então, vamos imaginar agora a construção, um projeto do zero. Nós vamos sair agora para compor o melhor sistema de tratamento. Aí vamos falar de água potável primeiro, perfeito? Ou seja, vamos para o primeiro cenário de água potável. A senhora vai compor aqui agora a tecnologia, a rota de tratamento para essas expectativas de água que nós temos. Nós temos águas com cianotoxinas, águas que têm agora... A gente já faz reuso indireto no Brasil há muito tempo. A cidade de Montante joga seus esgotos sem tratamento na frente e a de Jusante pega aquilo meio diluído e joga numa estação de tratamento. Então, a gente já faz. Então, se eu desse à senhora agora o limite de criar nesse cenário, ou seja, que rota de tratamento? O tratamento é esse cenário, então. Nós estamos falando, então, numa água de superfície, um rio, com turbidez razoável, para São Francisco aqui na qualidade média e tal. Pronto. Mas a senhora agora pode fazer as escolhas que quiser, ou seja, que tecnologias a senhora ia montando aqui para ir do início até a entrega na porta do cliente. Ah, então, como eu já te falei, eu vi estações de tratamento que tem o ozônio em três partes da estação, né? Na pré, Perfeito. físico-químico, desinfecção parcial, Pronto. 20 minutos dessa Então, água. mas eu estou trazendo a senhora para a senhora escolher. Então, quando a senhora fala físico-químico, entenda que hoje, físico-químico aqui, nós temos físico-químico como na fase de coagulação, flotação, coagulação, decantação, filtração direta descendente, coagulação, ultrafiltração. Então, a senhora tem autonomia para escolher. Eu estou chamando a senhora para imaginar, da captação até o ponto de entrega, a senhora vai montando um Lego aqui agora. Eu quero que a senhora vá montando os blocos. Já entendi, então, que teremos pré-oxidação com ozônio. Okay. Sim, Tá, então, se ninguém está pensando quando no CAPEX... A senhora generaliza físico-químico aqui, a senhora escolheria uma ultrafiltração ou a senhora ia para o tratamento convencional? A senhora está com liberdade para fazê-lo? Não, se desse... Então, mas a ultrafiltração, não tem problema. Porque tem uma questão de compatibilidade, né? Então, o ozônio, ele tem... Ele pode oxidar as membranas. Exatamente. Mas a UF não. Se eu não me engano, ele não reage com a... Eu esqueci qual que é o material da UF? A senhora tem alguns, né? A senhora tem inclusive de cerâmica, a senhora tem algumas, mas acho que algumas são de acetato de celulose. Você tem algumas, eu também não saberia dizer. Teria que só verificar isso, essa parte a compatibilidade, sim. Tá. Eu acho que o mais importante é depois dessa parte desse fisicoquímico é fazer a desinfecção principal com ozônio. Acho que era aqui, já chegou uma informação, a galera já avisou aqui. PVDF. Tá. É PDVF. Então é compatível, sim. É compatível, perfeito. Exatamente. Tá. Então não tem problema, sim. E depois fazer essa parcial, passar por um filtro de carvão, é interessante para reter, se tiver a formação de algum subproduto do ozônio, você reter esse, né, num biológico também, pode ser um BAC, passa nele e depois você faz. Já vi plantas que depois desse você faz a oxidação, ozoniza de novo e depois só põe um pinguinho de cloro para manter esse residual na distribuição. Exatamente. Mas 3 pontos de ozônio seria, nossa, amazing. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Bom, aí eu vi aqui algumas outras perguntas, mas eu fiz de novo. Eu tenho voltado sempre assim, porque é metodologia de ensino mesmo. Então, nós resolvemos o problema já da geração, falamos da aplicação. Agora, quando a senhora fala de controle, ou seja, quando eu estou fazendo agora meu plano de monitoramento de um sistema que está fazendo uso de ozonização, ou seja, que parâmetros eu devo me preocupar, ou seja, que eu devo considerar como críticos associados ao processo de oxidação? Tá. Ou ao processo de ozonização. Ou seja, olha, tem uma planta rodando com ozônio, eu não posso deixar de medir isso. O que é que necessariamente eu tenho que me preocupar agora definido? Vou pedir para o laboratório o meu plano de monitoramento. O que é que eu devo incluir aí? A contagem microbiológica, para a gente garantir, né, esse controle microbiológico para mostrar que está sendo eficiente o ozônio. Você controla o ozônio dissolvido na água, então você vai ter esse parâmetro também, dependendo de quanto que tem o gerador, ele gera mais ou menos.
E brometo? Brometo, se a água tiver brometo, é importante fazer esse controle para não deixar ele ultrapassar de 0,1 ppm, que é o que a norma exige, né? Então, o Então, brometo seria aí o equivalente à preocupação do trialometano quando a gente está usando a roda do exatamente, cloro, não é isso? exatamente, O exatamente, risco isso, estaria sim. associado aí com ele, não é isso? É, eu não sei se o senhor sabe, mas o ozônio ele consegue reagir com os THMs, ele tem uma reação direta, tem que ser bastante ozônio, é complicado, mas existe essa possibilidade de uma água que já tenha THM seja tratada com ozônio para redução. Óbvio, o ideal é que não seja formado, né? O ideal é que a Entendi. gente nem forme isso, mas se Lógico. caso tiver. Então, águas mais críticas com problemas. Outra grande vantagem que ele tem é a questão de não aumentar cloreto, né? Sim. Então, se você tem uma água de reuso, você consegue usar ela em torres, aumentar ciclo, tudo porque o que o ozônio não consumido, ele retorna a ser oxigênio, né? E, Depois de 20 minutos. eu fico sempre na ansiedade, ou seja, a senhora considera sempre que o tempo de existência da molécula ozônio ela é pequena, porque você fala isso, eu fico imaginando que o potencial de oxidação poderia crescer muito e trazer o risco de você ter oxidação no sistema, né? Ou seja, da torre de resfriamento agora. Então, eu, por um lado, estou controlando cloretos, mas se eu tiver ozônio residual, como é com cloro, ou seja, teores de cloro residuais muito grandes induzem ao potencial de oxidação na metalurgia das torres, do sistema de Sim. resfriamento. Uhum, No caso do uhum. ozônio, eu vejo que a linha de raciocínio que a senhora segue é que ele não vai perdurar enquanto ozônio por muito tempo no circuito. É isso? É isso que a senhora Exatamente. considera? A meia-vida dele a 20 graus é 20 minutos. Então, por exemplo, tem tanques ozonizados, de 20 em 20 minutos é feita uma dosagem de ozônio. Então, a gente considera 3 ciclos em 1 hora para dosar de novo o ozônio. Então, sim, ele acaba não ficando. Por um lado, tem as qualidades disso, tem o lado bom, e tem o lado ruim também, mas aí também depende da aplicação. Por exemplo, para a área de processos, assim, é ótimo ele voltar a ser oxigênio, porque você não está contaminando a sua água e não vai deixar algum. Porque não tem brometo numa água ultra pura, então você não vai ter a formação de subproduto. Então, é meio específico, assim, tem que estudar Entendo. caso a caso para ver o que vai. Mas, na minha opinião, eu acho que o mais importante é fazer a desinfecção, né? Seja ela com cloro, com Veja, dióxido, com ozônio. comprometendo o nosso horário, eu estou preocupado, porque a gente tem Eu tô marcando aqui, ó, 43. A gente tem 15 minutos ainda. a gente tem 15 minutos. Eu tenho que ouvir Tá. aqui. A gente vai conseguir fazer os sorteios, Elton? Consegue, mas aí a doutora teria que sair para eu entrar. É? Eu saio, não tem A problema. doutora sair é um prejuízo enorme em detrimento. Nós temos aí. A gente não pode fazer o seguinte, porque aí você ia sair, você vai entrar e você ia colocar aí ao vivo o sorteio, é isso? Isso eu posso pegar seu celular e filmar aqui agora. É? Eu gosto disso. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta à doutora e a gente vai fazer o sorteio, tá certo? Lígia, deixa eu lhe fazer, então, a última pergunta nessa Tá. parte aqui do técnico, mas eu espero conversar muito mais, porque eu volto a dizer, dá um prazer enorme ver você falando com essa Prazer é meu, fluência, imagina. com esse tesão enorme, assim, é algo bem atípico, viu? É bom. Ouvindo tudo que você falou, ou seja, você transmite naturalmente essa paixão, isso fica claro, né? E a minha pergunta é, se é tão bom assim, se tal, por que nós não estamos com isso em todos os lugares ainda? Porque ele é uma tecnologia nova. Ele é uma tecnologia difícil, precisa ter muito conhecimento. A gente não tem mão de obra hoje aqui, especialistas que consigam fazer a estrutura nossa profissional aqui não está preparada para isso. Ou Né, seja, isso. para que isso tivesse assim, isso tinha que estar nascendo já na origem, nos projetos, ou seja, sistemas concebidos para isso, né? Como não Exato. é cultura, como é em Sorocaba, vai... como foi em Sorocaba, foi há 15 anos atrás. Exatamente pelo problema de você ter a captação muito ruim, né, de uma água muito ruim, era uma planta nova, e eles resolveram, alguém abraçou isso e falou, vamos usar o ozônio. Existe primeiro um paradigma de que é muito caro.
O que é caro? Caro é ficar sem água. Isso para mim é caro. Então, assim, a primeira coisa que tem que se fazer é mudar esse paradigma de que o ozônio é perigoso. O cloro-gás não é perigoso, é cuidar da saúde das pessoas com água maltratada. Isso sim também é caro. Então, eu acho que é uma questão... A gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça e se doar um pouco, assim, para entender um pouco melhor. Óbvio, isso vem de informação. A gente, infelizmente, nosso sistema educacional é ruim. Então, tendo informação, você consegue saber que existem coisas melhores. E, sem dúvida... Se você tratar com ozônio, você vai ter uma água de melhor qualidade em vários aspectos. E eu acho que também o que falta aqui na nossa cultura é pensar o longo prazo também, né? Porque são plantas que duram aí, sei lá, mais de 30, 40 anos. É tudo em inox, então é algo que... Então eu acho que, primeiro, mudar esse mindset de que o que está lá tá bom, não, dá para ser melhor. Claro, a gente tem essa questão do investimento, somos países mais pobres e tal, mas tem que começar de alguma forma, né? Então eu estou muito, muito esperançosa com esse case aqui, com essa referência aqui em São Paulo, que vai trazer todos os resultados, né? E vai poder mostrar. Então, acho que é isso. E a senhora considere que aonde eu tiver o canal para colocar para a senhora para falar sobre isso, eu vou construir essa obra, porque é perfeito, é encantador de novo. Esse é meu propósito, a minha missão é essa, é mostrar que sim, tem algo melhor. Vem aqui que eu vou te mostrar que tem algo melhor. Sim, exatamente. Então, a senhora vai me fazer uma gentileza. Para poder não tirar a senhora do ar, o Elton vai mostrar em tempo presente o sorteio no celular. E como eu vou ceder o meu celular, a senhora vai coordenar. E a senhora vai anunciar, então, junto com o Elton, quem será o sorteado, tá certo? Então, veja, o que é que nós vamos fazer? O primeiro serão 3 sorteios seguidos para poder a gente ganhar tempo e fechar tudo aqui. O primeiro sorteio será... Agora só vale os sorteios com quem se apresentar aqui, não é isso? Então tá. Então temos que correr porque a gente tem muita gente inscrita. Temos 35, 36 flutuando aqui. Nós vamos sortear um livro do professor Marcos Rocha Viana, um livro do professor Dr. Sidney Seckler e o último será o curso de Fundamentos, Métodos e Técnicas, Coagulação e Coagulação, comigo e com o professor Marcos Rocha Viana. Ok? Então, 3 pessoas? serão 3 pessoas.